你们可以称呼我愚者。 Yogi Surishima! Tem coisa, meus amigos, tem coisa que só acontece aqui no canal do Geek Brasil, né? Tem coisas que só acontecem. Eu fiquei o final de semana inteiro sem poder gravar para os novos capítulos da Light Novel. E, ao mesmo tempo, quando eu gravei hoje, para não ficar algo, assim, meio que por cima, eu deixei o vídeo ali porque eu ia postar mais à noite. Só que o LP fez o favor de apagar o vídeo, né? Então vocês vão ficar apenas com o áudio. Vocês vão ficar apenas sem a minha presença para não ficar aquele react fake, né? Porque eu já fiz o react. Vocês vão ficar apenas com o áudio. Mas antes, eu queria agradecer aqui a galera que participou e fez com que mais um capítulo ficasse disponível para vocês. O Thiago Saito, o Jefferson da Silva Santos e ao mesmo tempo aqui o Alexandre, que acabou contribuindo com o Pix. Então, se vocês puderem contribuir, continuar ajudando assim o canal do Geek Brasil, tanto com o Valeu quanto também o Pix vai estar aparecendo aí para você poder participar e ajudar ainda mais o canal do Geek Brasil. Vamos lá, sem minha presença, sem meu rosto aqui por muito tempo, para vocês poderem acompanhar este novo capítulo da Light Novel. Bora lá, capítulo 27, jantar de irmão. Nítido e incisivo, Clan caiu na gargalhada. Usando a rica experiência que teve em sua encarnação anterior, acrescentou outro insulto. Na verdade, não há evidências que sugiram que essas figuras importantes tenham algum cérebro. Bom, muito bom. Benson também caiu na gargalhada enquanto levantava o polegar. Clan, você está muito mais bem humorado do que antes. Depois de respirar, ele continuou. Deve ser porque o Clan arrumou um emprego, né, Benson? Tenho que ir ao pier à tarde. Só estou de folga amanhã. Depois disso, terei tempo para ir à companhia de melhoria imobiliária da cidade de Tingen com vocês dois. Vamos ver se ela tem casas geminadas, baratas e boas para alugar. Além disso, preciso fazer uma visita ao Sr. Frank. Nosso senhorio? Perguntou o perplexo Clan. Nosso proprietário atual tem algumas casas geminadas de bairros muito bons em seu nome? Benson lançou um olhar para o irmão e disse divertido. Você esqueceu o contrato de aluguel de 1 ano que temos com ele? Faz apenas 6 meses. Clan respirou fundo ao mesmo momento. Ele tinha esquecido mesmo do assunto. Embora fosse pago uma vez por semana, o aluguel durava 1 ano. Se ele se mudasse agora, seria equivalente a uma quebra de contrato. Se fossem levados ao tribunal, teriam de indenizar grandes somas de dinheiro. Você ainda carece de experiência social. Benson tocou a linha do cabelo preto e disse com melancolia. Essa foi uma cláusula pela qual lutei muito naquela época. Caso contrário, o Sr. Frank só estaria disposto a alugar esse apartamento para nós por 3 meses em cada contrato. Para aqueles com dinheiro, os senhorios assinam contratos de arrendamento por 1 ano, 2 anos ou até 3 anos para buscar uma renda estável. Mas para nós, do passado, e nossos vizinhos, os proprietários, estão sempre preocupados que algo ruim possa acontecer, privando-os do aluguel. Portanto, eles só assinam contratos de curto prazo. Nesse caso, eles podem escolher aumentar os preços de acordo com a situação. Clan resumiu e acrescentou usando as memórias do clã original e sua própria experiência como inquilino. Benson suspirou e disse: esta é a cruel realidade da sociedade de hoje. Tudo bem, você não precisa se preocupar. O problema com o contrato pode ser resolvido com facilidade. Para ser franco, mesmo que devêssemos a ele 1 semana de aluguel, o Sr. Frank teria nos expulsado de imediato e confiscado todos os itens valiosos que temos. Afinal, sua inteligência está abaixo da de um macaco. Não há como ele compreender assuntos muito complicados. Ao ouvir isso, Clan de repente se lembrou de um meme específico do Sir Humperfrey. Ele balançou a cabeça e disse sério: não, Benson, você está errado. Por quê? Benson ficou intrigado. A inteligência do Sr. Frank é ainda um pouco superior a um de um macaco, respondeu Clan com toda a seriedade. Assim que Benson começou a rir, em resposta, ele acrescentou: se ele estiver em forma. Benson perdeu o controle e caiu no riso. Depois de uma série de gargalhadas, ele apontou para Clan. Incapaz de colocar seus pensamentos em palavras por um momento, só então ele voltou ao assunto em questão. Claro, como cavaleiros, não podemos empregar tais táticas vergonhosas. Vou discutir isso com o Sr. Frank amanhã. Acredite em mim, ele é facilmente convencido.
facilmente. Clan não teve dúvidas quanto ao argumento de Benson. A existência dos canos de gás era uma excelente prova. Depois de uma conversa fiada entre irmãos, os restos de peixes fritos da noite anterior foram transformados em uma sopa com alguns legumes. Durante o processo de fervura, o vapor umedeceu o pão de centeio. Passando um pouco de manteiga no pão, Clan e Benson fizeram uma refeição sim, mas ficaram muito satisfeitos. Afinal, a fragrância e a doçura da manteiga lhes traziam sabores infundáveis. Depois que Benson saiu, Clan dirigiu-se ao mercado alface e carne, com 3 soles e alguns centavos. Ele gastou 6 centavos em meio quilo de carne e 7 centavos em um peixe fresco e suculento, com poucas espinhas. Além disso, comprou batatas, ervilhas, rabanetes, ruibarbos. Ruibarbos? O que é ruibarbos? Ruibarbos? Nunca vi isso, ruibarbos. É o que? Ruibarbos refere-se ao plural de ruibarbo, uma planta utilizada tanto na gastronomia como na medicina. Caramba, nunca tinha ouvido falar desse legume, cara. Deve ter outro nome. Ruibarbo, nunca ouvi falar. Alface e nabos, além de especiarias como alecrim, manjericão. Manjericão é bom, hein? Manjericão sempre coloco no que eu tô cozinhando. Cominhos e óleos de cozinha. Durante todo esse tempo, ele continuou a sentir que estava sendo observado, mas não houve interação física. Depois de passar algum tempo na padaria Smearing, Clan voltou para casa e começou a levantar peso com os itens mais pesados, como livros, para treinar a força do braço. Clan planejava se exercitar no boxe militar, que aprendeu em sua passagem militar obrigatória para estudantes. No entanto, ele já havia esquecido as rotinas dos exercícios da escola e lembrava menos ainda do boxe, que só era ensinado durante os períodos militares. Exasperado, só poderia fazer algo mais simples. Clan não se esforçou demais, pois isso levaria à fadiga e, portanto, o colocaria em maior perigo. Então, fez uma pausa apropriada e começou a ler as notas do Clan original e seu material de estudo. Ele desejava ler qualquer coisa sobre a Quarta Época mais uma vez. Acho que Quarta Era sempre vai ser um nome melhor. À noite, Benson e Melissa sentaram-se diante de uma mesa. A comida foi colocada de uma forma ordenada, semelhante a como era feito na escola primária. As fragrâncias dos pratos eram compostas por uma rica melodia de aroma. A fragrância cativante de ensopado de carne, as batatas obviamente frescas, a doçura da espessa da sopa de ervilhas, os sabores suaves do ruibarbo cozido e a suavidade do pão de centeio amanteigado. Benson engoliu em seco, enquanto se virava para ver Clan colocando um peixe crocante em um prato. Ele sentiu a fragrância do óleo penetrar por suas narinas, em sua garganta e depois em seu estômago. Seu estômago fez um protesto distinto. Clan arregaçou as mangas e ergueu um prato de peixe frito antes de colocá-lo no meio da mesa arrumada. Depois disso, ele voltou ao armário e pegou 2 copos grandes de cerveja de gengibre e os colocou onde ele e Benson estavam sentados. Ele sorriu para Melissa e tirou um pudim de limão como se estivesse fazendo um truque de mágica. Nós vamos tomar cerveja enquanto você come isso. Obrigada. Melissa pegou o pudim de limão. Quando viu isso, Benson se acalmou e disse com um sorriso: isso é para comemorar a conquista de um emprego decente por Clan. Clan ergueu a xícara e brindou com Benson, antes de tilintar com um pudim de limão de Melissa. Louvado seja a dama. Golpe. Ele inclinou a cabeça para trás e bebeu. A sensação picante aqueceu sua garganta, trazendo-lhe grande sabor. Apesar do nome, a cerveja de gengibre não continha álcool. Era uma mistura do tempero do gengibre com a acidez do limão que o tornava parecido com o da cerveja. Era um tipo de bebida que tanto as mulheres quanto as crianças achavam aceitável. No entanto, Melissa não gostava do sabor. Louvado seja a dama. Benson também bebeu um gole enquanto Melissa mordiscava o pudim de limão. Ela mastigou várias vezes antes de engolir sem querer. Provem. Clan largou a xícara, pegou o garfo e a colher e apontou para a mesa cheia de comida. Ele estava muito pessimista em relação à sua espessa sopa de ervilhas. Afinal, nunca comeu algo tão estranho na Terra. Tudo que pôde fazer foi adaptar a receita dos fragmentos de memória do Clan original. Como irmão mais velho, Benson não fez cerimônia ao desenterrar uma colher de purê de batata e enfiá-la na boca. As batatas batidas foram bem fervidas e misturadas com um leve sabor da banha e sal suficiente. Aguçou então seu apetite
Felicity e o fez salivar. Nada mal, elogiou Benson vagamente. É muito mais gostoso do que o que comi no trabalho. Eles só usavam manteiga. Afinal, essa é uma das minhas especialidades. Clem aceitou o elogio. Tudo graças aos ensinamentos do chefe da casa de Welsh. Melissa olhou para a sopa de carne, as folhas verdes de manjericão, as cabeças verdes de alface e os rabanetes foram submersos na sopa incolor, cobrindo a carne tenra. A sopa estava clara e com uma fragrância tentadora. Ela espetou um pedaço de carne e o colocou na boca para mastigar. A carne manteve um pouco de mastigabilidade, apesar de ter sido cozida fresca. A mistura de sal, a doçura dos rabanetes e o tempero das folhas de manjericão complementavam o gosto da carne. Caramba, o Fish realmente é um cara que gosta de cozinhar, né? Porque os detalhes dele aqui sobre cozimento sempre são muito detalhados. Ela parecia dar sua aprovação, mas não conseguia parar de mastigar. Glenn provou e sentiu que, embora fosse deliciosa, não era perfeita. Ainda estava longe de seu padrão usual. Afinal, ele carecia de certos condimentos e só podia usar substituto. Não era de admirar que tivesse um sabor diferente. Claro, mesmo com os melhores padrões, só podia se contentar com os pratos que cozinhava pessoalmente. De repente, sentiu pena de Benson e Melissa, que estavam atrofiados em sua visão de mundo. Depois de engolir um pedaço de carne, Clem pegou um pedaço do peixe tustoque, frito polvilhado com cominho e alecrim. Ficou crocante por fora e macio por dentro. A crosta era de um marrom dourado perfeito e o sal e a fragrância de óleo entrelaçavam-se como um só. E eu ainda não almocei. Assentindo um pouco, Clem experimentou um pedaço de ruibarbo cozido e o achou saboroso. Ele se livrou do gosto enjoativo da carne. Por fim, reuniu sua coragem e pegou uma tigela de sopa de ervilha grossa, muito doce e muito azeda. Clem não pôde deixar de franzir a testa. No entanto, depois de ver Benson e Melissa parecendo satisfeitos ao prová-la, ele começou a suspeitar de seus gostos. Ele não pôde deixar de engolir um gole de cerveja de gengibre para limpar a língua. Os irmãos estavam cheios no final da refeição. Eles ficaram caídos na cadeira por um bom tempo. Louvemos a dama mais uma vez. Benson levantou sua cerveja de gengibre, que tinha apenas um gole restante, enquanto dizia com satisfação: Louvado seja a dama. Clem bebeu o último gole de sua bebida. Louvada seja a dama. Melissa, enfim, colocou o último pedaço de pudim de limão na boca e apreciou os sabores que borbulhavam em sua boca. Quando Clem viu isso, aproveitou sua embriaguez e sorriu. Melissa, isso não está certo. Você deve comer a coisa que achar mais deliciosa no começo. Dessa forma você pode apreciar plenamente seus aspectos mais deliciosos. Prová-la quando se está cheia e saciada não fará justiça à comida. Não, ainda é tão delicioso quanto no começo, respondeu Melissa com firmeza e teimosia. Os irmãos conversaram com alegria e depois de digerirem as refeições, limparam os pratos e talheres e guardaram o óleo usado na fritura do peixe. Depois de se ocuparem, era hora da revisão. Um atualizou seus conhecimentos de contabilidade, enquanto outra continuou lendo material de estudo e anotações. O tempo foi gasto com o máximo de aproveitamento. Às 11, os irmãos apagaram o lampião a gás e foram para a cama depois de se lavar. Clem sentiu-se grogue enquanto olhava para a escuridão à sua frente. Uma figura vestindo um blusão preto e meia cartola apareceu de repente na visão de Clem. Era Dan Smith. Capitão! Clem acordou sobressalto e soube que estava sonhando. Os olhos cinzentos de Dan permaneceram calmos, como se ele estivesse fazendo algo trivial. Alguém entrou sorrateiramente em seu quarto. Pegue seu revólver e force-o para o corredor. Deixe o resto para nós. Alguém entrou sorrateiramente no meu quarto? O observador enfim agiu. Clem deu um pulo susto, mas não ousou perguntar mais nada. Tudo o que ele fez foi acenar com a cabeça e dizer: tudo bem. A cena diante de seus olhos mudou de imediato quando uma faixa de cores apareceu como um estouro de bolhas. Os olhos de Clem se abriram enquanto ele virava a cabeça com cuidado. Ele olhou para a janela e viu uma figura magra e desconhecida de costas, de pé ao lado de sua mesa, procurando por algo em silêncio. Cara, então o maluco lá da família, eu acho que é o maluco ali da família Antígonos, né? O único sobrevivente, né? O único não, né? Mas pelo menos ali um dos poucos conhecidos, né? Falando aqui que tentou pesquisar ali o meme, mas não entendeu. Deve ser algo ali do contexto chinês, né? Aquele meme que o Clem acabou vendo. Bora pro próximo capítulo aqui então.
Capítulo 28 de Lord of Mysteries, Ordem Secreta. Lembrando que tem um Pix aí pra vocês fazerem as suas doações, claro, né? Se for de suas vontades, né? Badum, badum, badum. O coração de Clem começou a bater rapidamente. Ele encolheu antes de se expandir de forma abrupta. Isso fez seu corpo tremer um pouco. Por um momento, ele quase esqueceu o que tinha que fazer até que a figura à espreita parou de repente. Ela aguçou um pouco as orelhas, como se estivesse atenta a qualquer movimento. O sangue fluiu de volta ao cérebro de Clem quando ele recuperou suas habilidades cognitivas básicas. Ele enfiou a mão embaixo do travesseiro em busca do cabo de madeira do revólver. Ele sentiu a sensação firme, mas suave, enquanto se acalmava. Ele sacou o revólver lentamente e em silêncio, apontando para a cabeça do invasor. Para ser honesto, ele não tinha confiança em acertar o intruso. Embora já fosse capaz de atingir o alvo de forma estável durante a prática, uma pessoa em movimento e um alvo fixo eram completamente diferentes. Ele não era arrogante o suficiente para confundir os dois. No entanto, ele se lembrava vagamente de algo de sua vida anterior. A ideia geral era que uma arma nuclear existia a maior força antes do seu lançamento. O princípio se manteve em sua situação atual. A melhor discussão ocorria antes dele atirar. Devido a Clem não puxar o gatilho ou atirar às cegas, o intruso não conseguiu determinar se ele era ou não um novato completo que tinha uma chance muito alta de errar. Olha só, o Clem mais uma vez sendo muito esperto, cara. Suas preocupações e medos o fariam deliberar mais, restringindo-o. Em um instante, outro pensamento surgiu nele. Isso logo fez com que Clem se tornasse decisivo. Ele não era o tipo de pessoa que ficava mais calma diante do perigo. Em vez disso, já havia imaginado a situação quando enfrentou o observador, usando intimidação em vez de ataque. O Império de Amantes de Comida tinha um lema: onde houver precaução, não haverá perigo. Quando Clem apontou sua arma para o intruso, o homem magro congelou de repente, como se tivesse sentido algo. Em seguida, ele ouviu uma voz que escondia uma risada. Boa noite, senhor. O homem esquelético juntou as duas mãos e seu corpo pareceu ficar tenso. Clem sentou-se no beliche de baixo, mirou na cabeça da pessoa com o revólver e tentou falar da forma mais calma e natural possível. Por favor, levante ambas as mãos e vire-se. Tente fazer isso devagar. Para ser franco, sou muito tímido e fico nervoso com facilidade. Se você se mover muito rápido, posso ficar com medo e não posso garantir que não haverá uma situação em que eu atire. Isso é certo. O homem esquelético levantou as duas mãos e as segurou perto da cabeça, antes de virar o corpo pouco a pouco. A primeira coisa que pareceu foi um terno preto, justo com botões elegantes. Em seguida, Clem viu um par de sobrancelhas castanhas grossas e afiadas. Os profundos olhos azuis do intruso não refletiam medo, mas fitavam Clem com a intensidade de uma besta feroz. Parecia que se Clem fosse descuidado por um segundo, a outra pessoa pularia para frente e o despedaçaria. Ele apertou o punho da arma com força, enquanto tentava ao máximo parecer calmo e indiferente. Foi só quando o homem magro o encarou por completo que Clem apontou o queixo para a porta. Ele disse com suavidade: senhor, vamos levar isso para fora. Não perturbe os belos sonhos dos outros. Mantenha seus movimentos lentos. Ande devagar também. É uma cortesia básica para um cavaleiro. As pupilas frias do homem magro rolaram quando ele deu uma olhada em Clem. Ele continuou com as mãos levantadas enquanto caminhava lentamente até a porta. Sob a mira do revólver, ele girou a maçaneta e abriu a porta aos poucos. Quando a porta estava entreaberta, ele de repente se abaixou e rolou para a frente. A porta foi puxada por um vento forte e fechou com estrondo. Benson, que estava no beliche de cima, ficou agitado. Ele quase acordou atordoado. Neste momento, uma melodia vagarosa e serena entrou de fora. Uma voz profunda e confortável começou a cantar. A ameaça de horror, a esperança de gritos vermelhos. Uma coisa, pelo menos, é certa, que esta vida voa. Uma coisa é certa e o resto é mentira. A flor que uma vez floresceu tem uma morte eterna. O poema parecia possuir o poder de acalmar e relaxar os outros. Benson, que estava no beliche de cima, e Melissa, que estava em outro quarto, adormeceram de novo em meio à sonolência. O corpo e a mente de Clem também estavam em paz e quietos. Ele quase bocejou. O homem magro moveu-se tão rápido que ele não conseguiu reagir
reagir a tempo. Olhando para a porta fechada, ele sorriu e murmurou para si mesmo: você pode não acreditar, mas puxar o gatilho não liberaria uma bala. A câmara estava vazia para evitar um tiro acidental. Depois disso, Clan ouviu o poema da meia-noite enquanto esperava com paciência que a batalha lá fora terminasse. Em um minuto, a melodia tranquila que se assemelhava ao reflexo do luar na superfície de um lago parou e a noite escura retomou seu profundo silêncio. Clan girou o cilindro em silêncio e afastou a câmara vazia enquanto esperava pelo resultado. Ele esperou inquieto por 10 minutos completo. No momento em que se perguntava se deveria investigar, ouviu a voz calma e calorosa de Dan Smith vindo da porta. Está feito. Phil, Clan suspirou. Segurou seu revólver e pegou sua chave. Descalço, ele se aproximou com cuidado da porta antes de abri-la, sem fazer barulho para ver o blusão preto e a meia cartola. Dan Smith estava parado ali com seus olhos cinzentos profundos e calmos. Ele fechou a porta atrás de si, seguiu Dan até o final do corredor e parou em meio ao fraco luar carmesim. Levei algum tempo para entrar no sonho dele, disse Dan com calma enquanto olhava para a lua vermelha do lado de fora da janela. Você conhece o passado dele? Glenn se sentiu muito mais aliviado. Dan assentiu e disse: uma organização antiga conhecida como a Ordem Secreta. Ela foi criada na Quarta Época e está relacionada ao Império Solomon e a vários aristocratas caídos daquele período. O diário da família Antigonus veio dele. Por negligência de um sócio, entrou no mercado de antiguidades e foi obtido por Welsh. Eles não tiveram escolha a não ser enviar pessoas para procurá-lo. Sem esperar pela pergunta de Clan, ele fez uma pausa antes de continuar. Vamos capturar os membros restantes de acordo com as pistas. Bem, pode não acabar muito bem. Esses caras são tão bons em se esconder quanto os ratos no esgoto. Mas, pelo menos, eles acreditam que obtivemos o caderno da família Antigonus ou uma pista crítica. Nesse caso, desde que não seja algo muito crucial e importante, eles abandonarão a operação. Essa é a filosofia de sobrevivência dele. E se o caderno for muito crucial e importante? Perguntou Clan preocupado. Dan sorriu sem responder. Em vez disso, ele disse: sabemos muito pouco sobre a Ordem Secreta. Nosso sucesso dessa vez é tudo graças à sua inteligência afiada. Essa contribuição é toda sua, tendo em vista a possibilidade de perigos ocultos e como a percepção intensificada ajudaria a encontrar o caderno, você tem uma chance de escolha. Uma chance de escolha? Clan adivinhou algo vagamente quando sua respiração ficou pesada por instinto. Dan enxugou o sorriso do rosto enquanto dizia com toda a seriedade: você deseja se tornar um Beyonder? Você só pode escolher a sequência inicial de uma sequência incompleta. Claro, você pode desistir dessa chance e optar por acumular o mérito que conquistou. Então, tudo que você precisa fazer é esperar até que haja espaço suficiente para você se tornar um sem sono, que também é a primeira sequência completa que a deusa concedeu aos falcões noturnos. De fato, Clan ficou encantado e não teve nenhuma emoção hesitante. Ele tomou a iniciativa de perguntar: então, quais sequências 9 posso escolher? Tenho que ter informações detalhadas para decidir se desisto ou aceito, assim como qual escolher. Dan se virou e parecia estar envolto no véu carmesim que brilhava sobre ele. Ele olhou nos olhos de Clan e disse lentamente: além do sem sono, a igreja tem 3 fórmulas de poções de sequência 9. Uma delas é a do espreitador de mistérios, que também é o poder que o velho Neil controla. Rosane também provavelmente mencionou para você. Ela nunca consegue segurar a língua. O Dan é muito bom, cara. Clan sorriu sem jeito, sem saber o que responder. Por sorte, Dan não se importou e continuou. Caramba, o Dan tem ouvidos em todos os lugares, cara. Os espreitadores de mistérios têm uma compreensão abrangente mais rudimentar de magia, bruxaria, astrologia e outros conhecimentos místicos. Eles também conhecem um bom número de rituais mágicos, mas podem facilmente sentir certas existências que se escondem entre a matéria. Portanto, eles devem ter cuidado a mostrar respeito aos seus poderes como Beyonder. Falta-nos uma grande porção dessa sequência, fazendo com que seja uma cadeia incompleta. Por exemplo, sua sequência 8. Claro, talvez a Catedral Sagrada tenha. Ela atende
atende a quase todos os meus requisitos. Clan assentiu de leve a ponto de ter vontade de escolher. Por sorte, ele ainda se lembrava de certas coisas. E as outras duas? A segunda é chamada de colecionador de cadáveres. Um grande número de cultistas que adoram a morte no continente do sul a escolhem. Depois de consumirem a poção, espíritos mortos poucos inteligentes os confundem como um de sua espécie e não os atacam. Eles ganham resistência ao frio, decadência e corrosão das auras cadavéricas. Eles são capazes de ver diretamente uma porção de espíritos malignos e enxergar as características e fraquezas de criaturas mortas vivas, bem como obter certos aprimoramentos de atributos. Temos a sequência 8 e a sequência 7, que é a 7. Você provavelmente pode adivinhar a sequência 7. Médium espiritual. Foi a escolhida por Dali no passado. Dan descreveu em detalhes. Médium espiritual parece misterioso e legal, mas o que eu mais quero é compreender o conhecimento do misticismo. Clan não interveio. Tudo que fez foi ouvir em silêncio. Dan Smith olhou de Soslayo para a lua carmesim e disse: só temos a sequência 9 da terceira. Se a catedral sagrada tem o resto da sequência, não tenho certeza. Chama-se Vidente. Vidente? As pupilas de Clan se contraíram quando ele lembrou do remorso que o imperador Roseli deixou em seu diário. Ele se arrependeu de não ter escolhido ser um aprendiz, um saqueador ou um vidente. Olha só, a lore sendo expandida, né? Lore sendo expandida de forma bem legal aqui. E cara, como eu disse, né? Eles conseguiram meio que tipo distribuir muita coisa que ficou concentrado ali no Dan. Mas ao mesmo tempo, né? Eles trouxeram muitas coisas pro Dan, por exemplo, que tava com a Rosane. Trouxeram ali algumas coisas que estavam com a Rosane para o Dan e também para o Neil. Então eles meio que foram distribuindo isso, todas as informações, para que mais de 200 capítulos coubessem em 3 episódios, né? Tentaram realmente reinterpretar todas essas questões. Eu confesso que basicamente 80%, 85% das coisas que estão sendo colocados na trama da Light Novel tá sendo melhor do que no anime. Mas eu entendo também que o anime tenta passar uma outra atmosfera. O anime ele vai mais pela, digamos assim, mais pelo mistério, né? O nome Lord of Mystery, você vai mais pro lado do mistério. Enquanto o Fish, ele tá tentando ir mais pro lado da aproximação, né? Ele tá tentando fazer com que o clã se apegue tanto ao Dan, quanto também ao Neil, para quando chegar os dois grandes momentos dos dois personagens, a gente fique com mais receio, né? Fique realmente mais triste sobre a situação. E é um ponto interessante, né? São duas mídias diferentes com duas abordagens diferentes para os mesmos personagens. É uma maneira interessante de ver a trama, né? Pode ser que um goste mais de aquilo, goste mais do outro. Eu prefiro mais me apegar aos personagens. Tem gente que vai gostar mais do mistério por si só.